Que honra ter você no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, ó, e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. Nós encerramos há pouco tempo uma série de mensagens sobre maturidade. E eu disse que a série tinha acabado, mas a jornada de maturidade continuava, porque ela vai até Jesus voltar. Quem vai continuar crescendo aqui, gente? Quem vai continuar amadurecendo? E hoje vai ser mais uma mensagem para mexer com o nosso coração. Até porque essa mensagem também vai nos levar ao amadurecimento. Você quer ver uma coisa? Existem canções que nós cantamos é que a gente devia analisá-las um pouco mais. E quando eu falo em analisá-las, eu não estou falando para tentar encontrar algum erro teológico na música, não. Na verdade, às vezes o erro está em nós. Essa canção que nós entoamos falava que a nossa alma ansiava pela presença de Deus. E às vezes uma canção como essa apenas se torna uma letra que nós gostamos. Por quê? Porque não é aquilo que nós vivemos. A mensagem de hoje tem tudo a ver com isso. O tema da mensagem é lista de prioridades. Às vezes a gente fala para Deus que a nossa alma anseia por Ele, mas durante a semana toda a gente nem sequer escuta a voz dEle. Às vezes a gente fala para Deus que nós desejamos a presença dEle, mas o deixamos de lado. Qual é a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa lista de prioridades? Porque eu acredito que na vida todo mundo tem que ter uma lista de prioridades, e ainda que você não a tenha escrito lá, mas você mostra quais são as suas prioridades a partir do momento que você se levanta. É ou não é? Tem gente que levantou, pegou o celular, já vai lá no WhatsApp para ver se alguém mandou mensagem. Entra no Instagram para ver o que está acontecendo na vida de todo mundo. E se esquece que tem um Deus que te deu ar para respirar. Que fez com que mais um dia você se levantasse. Mais uma vez Ele trouxe provisão para a sua vida. Mais uma vez Ele vai trazer proteção para você. E talvez eu e você nem sequer vamos falar um oi para Ele. Qual é a lista de prioridades da nossa vida? E sabe por que prioridades são tão importantes para nós? Porque são elas que vão definir o destino da nossa vida. Aquilo que eu e você priorizarmos agora vai nos levar justamente para o propósito que nós vamos viver ou não vamos viver. Quer ver? Muitos amam a história de Davi, mas você já se aprofundou na história dele para saber o que foi que fez com que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus? Às vezes nós estamos orando a Deus: Deus, faz de mim um homem segundo o teu coração. E Deus quer que isso aconteça, não é só para Davi não. Mas a pergunta é: você já viu quais eram as prioridades de Davi? Vai ler os Salmos. Deus,
Uma coisa eu te peço, só uma coisa, eu quero habitar nos teus atos pro resto da minha vida. Eu prefiro estar um dia só na tua presença do que estar 1000 anos na tenda da perversidade. Aí você diz assim, uau, ele se tornou um grande rei. Mas ele só viveu aquele destino porque primeiro ele priorizou a coisa certa. Às vezes a gente fica olhando homens como Abraão, se tornou um pai de nações, a descendência de Israel vem dele. Mas sabe, Abraão priorizou a Deus. Ele se tornou tão íntimo de Deus que ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, sai, deixa tudo que você tem aí e vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. E sabe o que ele fez? Ele foi. Às vezes a gente quer viver as histórias de tantos grandes personagens da Bíblia, mas a gente não quer priorizar aquilo que eles priorizaram. Foi assim com José. Foi assim com Daniel. Daniel não se importou se havia um decreto dizendo que não poderiam orar, falar com nenhum outro Deus. Para ele isso não ia mudar, porque ele vivia princípios, ele vivia valores. E por isso que ele continuou 3 vezes ao dia na presença de Deus. Entrou numa cova, sim, entrou, mas Deus o guardou. E ainda que Deus não guardasse, eu sei que ele teria continuado fiel a Deus, porque é isso que a gente faz. Nossas prioridades são inegociáveis, sabe por quê? Porque estão firmadas e baseadas em princípios e valores que são inegociáveis. Mas qual tem sido a prioridade da nossa vida? Eu tenho aprendido que quando eu priorizo o que Deus quer que eu priorize, Deus vai me colocar em lugares extraordinários. E não é porque eu quero chegar, não. É porque Ele quer que eu chegue lá. Muitas vezes não vai ser nem o que eu quero, vai ser o que Ele quer. E essa é a hora que Ele surpreende a nossa vida. Deixa eu perguntar mais uma vez para mim e para você. Quais têm sido as nossas prioridades? Na lista que nós temos, sabe qual é o maior perigo da vida de um homem? É justamente colocar prioridades erradas à frente das certas. Será que nós estamos priorizando coisas? Será que nós estamos priorizando pessoas? Será que nós estamos priorizando posições, títulos, cargos? Hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a fazermos uma análise da nossa própria vida. O que é o primeiro lugar da nossa vida? Quem é o primeiro lugar da nossa vida? Porque quando nós mostramos às pessoas o que é ou quem é o primeiro lugar da nossa vida, nós estamos mostrando para elas o que é mais importante no nosso coração. E se a gente colocar coisas ou pessoas à frente de Deus, a gente vai se decepcionar. Escuta uma coisa. As pessoas são falhas, as coisas passam, mas só tem um que é eterno, que é verdadeiro, que não mente, e que quer de verdade o melhor para mim, para você, é Deus. Os outros podem nos decepcionar na vida. E sabe o que é que vai acontecer? A gente vai se frustrar lá na frente. E quando a gente olhar para trás, a gente vai entender que ao invés de a gente ter feito a escolha certa, de ter priorizado o que era para ter sido priorizado, a gente priorizou o errado. Eu sei que muito dessas atitudes erradas vem de vivermos numa sociedade imediatista, de pessoas que estão ali olhando para os prazos que precisam ser cumpridos, metas que precisam ser alcançadas, sabe, tudo tem que ser para ontem, a agenda que está super abarrotada. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa,
que adianta a gente dar tanta urgência a coisas que lá na frente vão fazer a gente perder o principal? A Bíblia vai falar no livro de Mateus 6:21, Jesus dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nosso coração sempre vai estar naquilo que nós mais valorizamos. E Deus, Ele deveria ser essa prioridade. Mas infelizmente muitas vezes não é. Certa vez eu ouvi que há 2 tipos de compromissos: a prioridade e o resto. E sabe o que é pior? Talvez na maioria das vezes, Deus é o resto. Será que nossas prioridades são as pessoas ou as redes sociais? Será que a nossa prioridade é a família ou é o ego, o eu? Será que a nossa prioridade é o Senhor ou o mundo? Eu gosto do que C.S. Lewis disse. Ele disse assim: Cristo diz, me dê tudo. Não quero apenas um pouco do seu tempo, do seu dinheiro e do seu trabalho. Eu quero você. Sabe por que Deus nos quer? Porque nós somos a prioridade de Deus. Quando a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio por causa de mim e de você. Nós sempre fomos a prioridade no coração de Deus. Ele viu o estado em que nós estávamos perdidos, abandonados, deixados de lado, aprisionados pelas cadeias do pecado. Aí Jesus veio para nos trazer libertação. Foi isso que ele veio fazer. Mas infelizmente, muitos até sabem que são a prioridade de Deus, mas não colocam Deus como prioridade. Hoje eu quero trazer 3 coisas que eu e você precisamos priorizar na nossa vida, e essas 3 coisas estão ligadas a Deus. A primeira é: priorize a vontade de Deus, não a sua. Eu vou ler um texto que deve ser conhecido, com certeza seu. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Ele disse assim: vocês vão orar desse jeito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que é que Jesus nos desafia aqui? A mudarmos a nossa prioridade. Muitas vezes a gente está pensando no que a gente necessita: na comida, no dinheiro, na roupa, no trabalho, na prosperidade financeira, etc. Existem tais necessidades, todo mundo tem. Mas quando a gente se esquece que a vontade de Deus tem que vir antes da minha. E por quê, pastor? Porque Ele é o nosso rei. E rei é alguém que governa sobre as outras pessoas. Rei é aquele que direciona a nossa vida. Às vezes a gente está dizendo assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus, Tu és o meu Salvador. Mas na hora que Jesus diz assim: faz isso, a gente recua. Na hora que Jesus diz assim: não faz isso, a gente recua. Jesus ensinou algo que ele, na verdade, iria mais do que nunca praticar lá na frente. Na oração que ele fez, foi a mesma oração que ele fez no Getsemane, quando ele está a ponto de ser preso, de ser levado para ir à cruz.
Ele estava dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, Jesus não abriu mão de viver a vontade do Pai aqui na terra. E às vezes, sabe, nós já sabemos o que devemos fazer. Nós já entendemos que Deus está querendo que a gente venha por aqui, não por aqui. E o que é que a gente faz? Faz feito Jonas. A gente entra no barco que a gente pensa que Deus nunca vai nos encontrar nele. E as coisas começam a piorar. A tempestade, a situação difícil. E às vezes, sabe, a gente está se perguntando por que está acontecendo isso. O pior é quando a gente não se pergunta. Sabe por quê? Porque Jonas nem sequer ligou para o barco que ia afundar com os outros lá dentro. A pessoa perde o sentido da vida, quando na verdade existe um propósito tão lindo e tão grande de Deus para mim e para você. Ei, quantos nós estamos prontos para colocar na lista de prioridade a vontade de Deus e não a nossa? Aí meus sonhos, pastor, e meus alvos, e minhas metas, e meus planos, deixa eu te falar, tenha sonhos, tenha metas, tenha planos, tenha tudo isso. Mas a Bíblia diz que o nosso coração traça planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E entenda que terão sonhos que você tem, que Deus vai dizer assim: não é esse o sonho que eu tenho para você. E não pense que, sabe, Deus está te castigando, dizendo: tá vendo, não vou deixar você viver isso. Não. Eu aprendi na minha vida cristã que todo sonho que eu deixo de viver, que eu tinha na minha vida, Deus sempre substitui por um sonho que é muito maior do que o meu. Porque se a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais além do que a gente pede ou pensa, segundo o poder dEle que opera na nossa vida, isso é uma verdade. Agora, se você escolher viver o que você quer, a sua vontade, eu posso te garantir uma coisa: você apenas terá um prazer momentâneo, mas a satisfação eterna só vem através da vontade de Deus. Sabe, você pode viver o que você quer na sua vida, a prioridade que você tem na sua vida, e por um tempo parece que vai estar tudo muito bom, mas chega uma hora em que a casa desmorona, cai. Agora, quando a gente está vivendo a vontade de Deus, não tem como dar errado. Mas então como é que eu sei, pastor, que qual é a vontade de Deus para a minha vida? Simples. Se aproxima dele. Escuta o que ele está falando para você. Eu não consigo, talvez você não está conseguindo, sabe por quê? Porque você só está conseguindo ouvir o seu lamento. E o lamento da sua vida é fruto justamente de uma prioridade errada. Chegou a hora de você ficar calado. Chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. E se Deus falar como falou com Abraão: sai da terra, sai da terra. Se Deus falar como falou com Jonas: Jonas, vai lá para Nínive, porque eu quero que você seja usado lá. Não foge, não. Não sei o que é que Deus um dia falou com você, mostrando qual era a vontade que Ele tinha para a sua vida. Mas se até hoje você ainda não obedeceu e está fazendo a sua vontade, não pense que as coisas vão fluir, porque não vão. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai dar errado. Quando a gente olha para a vida de Abraão, mesmo quando Deus chega para ele para dizer assim: entrega teu filho, ele estava lá pronto para entregar o filho. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Deixa eu te falar, vão ter coisas que Deus vai mandar a gente fazer segundo a vontade dele, que vai parecer loucura aos nossos olhos. E eu faço o quê, pastor? Obedece. Obedece. Quando a gente vê José descobrindo que Maria estava grávida. E de quem? Do Espírito Santo.
A vontade que deu foi o quê? Foi fugir, porque a gente sabe que está lá na Bíblia. Mas o que foi que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. O anjo chegou, mostrou tudo que estava acontecendo. Sabe o que ele fez? Eu fico. Mas as pessoas vão falar, escuta, não se preocupa com o que as pessoas vão falar quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Meu Deus do céu, só se preocupe com o que Deus vai falar de você. Só isso. Tudo muda. Faz a vontade de Deus, independente, talvez, do resultado que vai ser alcançado. Daniel fez a vontade de Deus quando decidiu orar. Foi para a cova? Foi. Para ele, independente do que aconteceria, ele ia ficar firme. Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, decidiram não se prostrar diante de uma estátua e foram para a fornalha, mas, independente do que aconteceria, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Primeiro, se encha da vontade de Deus. E aí não vai ter mais espaço para a sua vontade na sua vida. E quando você estiver vivendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que essa vontade é boa, é perfeita e agradável. Isso aí tem que estar na lista de prioridades da nossa vida. Mas existe mais uma coisa também que precisa estar na nossa lista de prioridade. Priorize o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você já parou para pensar que o reino de Deus está em mim, em você, porque é isso que a Bíblia fala? O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no espírito. Você já viu a paz? A alegria no espírito não está lá dentro. Mas a gente pode fazer uma coisa. A gente pode levar até as pessoas aquilo que a gente tem. Quando a gente entende que a gente vive uma vida por propósitos. Quando a gente começa a compreender que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu para que a gente vá e a gente dê fruto, e esse fruto permaneça. Como a gente vive a vida? Pensando nas coisas, ou pensando nas pessoas que nós podemos tocar? Como o Thalita também falou aqui, através de tudo que é feito na Igreja do Amor, de uma forma ou de outra, a gente está cumprindo a maior missão de todas. São pessoas, não é uma câmera em si, não é tudo que é usado, seja recurso financeiro, seja talento, seja dom, tudo envolve a única coisa que está no coração de Deus: vidas. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus não começa lá, começa aqui. Qual é a nossa prioridade? Por que a gente trabalha? Como é que é, pastor? Que loucura é essa? Sim, por quê? No seu trabalho, o reino de Deus está lá. Reino de Deus, existem princípios, valores inegociáveis. Ei, quando você chega no seu trabalho, o trabalho fica melhor ou pior? Chega fofoca ou chega paz? O povo fica triste quando você chega ou fica alegre, dizendo: ele chegou, ela chegou, que maravilha? Ou será que você chega e ninguém percebe que tem alguém lá? Talvez isso não faz sentido para você, sabe por quê? Porque talvez lá na sua cabeça você diz assim: eu vou trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro.
Esse é o erro de muita gente. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais. Deus está nos convidando hoje a fazermos uma transição de mentalidade, a mudarmos as prioridades da nossa vida. O reino de Deus. O reino. Davi tinha um reino. Davi tinha coisas, Davi tinha pessoas que o serviam. Mas sabe o que aqui Davi vai falar? Lá no Salmo 16:1 ele diz assim: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Eu estou falando de um homem que tinha tudo. Mas aqui ele estava mostrando para si mesmo que o propósito maior da vida dele de ser rei é justamente mostrar para o povo de Israel que o povo de Israel tem um Deus. Um Deus. Se a gente não entender que a gente está aqui nessa terra para trazer o reino de Deus. Eu lembro que quando a gente chegou lá em Paulista, um lugar muito humilde, lá dentro do nosso coração só existia um desejo, uma oração. Era: Deus, mostra o teu reino para essas pessoas. Que o Senhor mostre que pode existir paz, pode existir alegria, pode existir justiça no meio de pessoas que talvez estão sendo esquecidas. E de repente ia chegando lá um traficante. Sabe, eu já fiz culto lá, onde os guardiões do templo chegaram para mim e disseram assim: pastor, cuidado, aquele menino está armado. Sabe? Eu lembro uma vez que uma menina chegou perto de mim para conversar comigo. E depois alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não sabe quem essa menina é. Eu disse: eu realmente não sei. E ela disse assim: essa menina é a que contrata outras meninas para se prostituírem. Prostitutas de elite. Sabe o que é que eu entendi? Que era o reino de Deus que eu ia ter que trazer para aquele lugar. De repente, aquele cara que entrou armado, agora estava trazendo um bocado de gente que era da turma dele para se converter. De repente, essa menina que era a que gerenciava e agenciava as prostitutas, era a mesma que estava trazendo aquelas que agenciava para o mal, mas agora estava levando para fazer encontro com Deus. Estava levando para se entregar a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: independente de onde a gente esteja, onde a gente chegar, o reino de Deus vai chegar. Mas se a gente viver a nossa vida pensando em nós, pensando no dinheiro que eu faço, no trabalho e etc., a gente nunca vai viver isso aqui. Não vai ser prioridade. Minha prioridade é o quê? Ganhar meus dólares. Minha prioridade é ganhar meu dinheirinho para eu comprar minhas coisas. Não, nossa prioridade, vidas. Você sabe por quê? Reino. O resto Deus vai dar. Deus vai, eu acabei de ouvir um testemunho agora, gente. Sabe, você não tem ideia de tantas situações que acontecem na vida de muita gente. Eu sei que acontece. De gente que às vezes fica sem dinheiro para pagar aluguel, de gente que passa por tantas situações difíceis, está sem trabalho, etc. Mas eu vou te dizer uma coisa: prioriza o reino para você ver o que vai acontecer. Prioriza. Porque você vai ver, Deus vai mandar dinheiro para aluguel, Deus vai mandar alguém que vai mandar dar carro para você. Eu estou falando de testemunho que eu ouvi. Agora, me pergunta se essas pessoas têm coração e dinheiro. Me pergunta se essas pessoas estão preocupadas com o trabalho. Não. Sabe qual é a minha maior alegria? É ouvir uma esposa chegar para mim e dizer assim: eu nunca vi meu esposo dessa forma. Meu esposo, pastor, ama a igreja.
Meu esposo ama servir. Meu esposo ama buscar a presença de Deus. E isso ele nunca fez antes na vida. Isso é o reino. Porque senão a gente vai ficar vindo aqui na igreja, vai ficar ouvindo a palavra, vai ficar sentado nessa cadeira gostosa, ar-condicionado, etc. E logo a gente vai estar no nosso lugar, que vai ser melhor ainda em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, a gente vai para lá, sabe para quê? Para ganhar vidas. A gente vai para lá para levar o reino. A gente vai para lá para mudar em nome de Jesus a vida das pessoas. É por isso que a gente está na América. Deus quer ajustar a nossa prioridade nesse dia. Quando a gente entender que a prioridade é fazer as coisas para Ele. Um capitão do exército de Adriano foi um imperador romano. O nome do capitão era Terântius. Chegou diante do imperador e tinha uma petição, e na petição ele pedia: olha, eu estou aqui representando os cristãos e eu queria que o senhor construísse um templo para que pudéssemos adorar a Deus. E o Terântius era cristão. Sabe o que Adriano fez? O imperador Adriano pegou aquela petição, a rasgou na frente de Terântius e disse assim: se você quiser, peça algo para você, mas não para esse Deus, não para essa causa. Naquele instante, bem humilde, Terântius olha para o imperador Adriano e diz assim: se eu não tenho o direito de ser ouvido quanto à causa do meu Deus, então eu não quero pedir nada para mim. Sabe por quê? Ele entendia que ele estava na posição que ele estava para que o reino fosse abençoado. Deixa eu te falar, em qualquer posição em que Deus nos colocou, qualquer uma, entenda que Deus nos colocou nessa posição para o reino dele ser visto, vivido e se expandir aqui na terra. O que mais precisa ter prioridade em nossa vida? Além da vontade de Deus, além do reino de Deus, a palavra de Deus precisa ter prioridade na nossa vida. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Isso aqui é Davi falando, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para prestar atenção nessa expressão, uma coisa indica prioridade. É o que é mais importante. O que era mais importante para Davi? Era ser rei? Era ter os seus súditos ali ao seu redor? Não. A coisa mais importante para ele era a presença de Deus. Era a palavra de Deus. É por isso que a gente vai ver um Davi que escreve não sei quantos salmos, adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor, falando com o Senhor. E olhe que Davi podia pedir qualquer coisa para ele. Tem um momento em que ele, infelizmente, adultera com Batseba, e o profeta Natan vai chegar diante dele, vai dizer lá em 2 Samuel 12:8, dê-lhe casa. Isso era como se Deus estivesse falando para Davi: as mulheres do seu senhor, que eram as mulheres de Saul, dê-lhe a nação de Israel, de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Davi podia ter pedido qualquer coisa, mas a oração dele foi: Deus, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua palavra. Eu só quero ter intimidade com o Senhor. Vamos falar sério aqui. Esse Deus que a gente adora, para você é apenas alguém que você diz conhecer? É alguém que você só ouviu falar? Ou é alguém que você tem intimidade com ele? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui pregando, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quer ouvir a voz de Deus? Vai para a palavra. Em qualquer hora.
Culto, você está pensando que culto é isso? O culto é eterno. Esses dias eu falava com o Marcão, eu dizia, filho, eu já estou pegando fogo, sabe por quê? Porque eu não estou esperando o domingo não, eu já vivo o culto todo dia. Ele é mais real do que esse ar que a gente está respirando, gente. Quando a gente prioriza a presença dele, meu Deus do céu, a gente vai conhecê-lo como a gente nunca conheceu antes. E vou te falar mais. Quando a gente é amigo dele, ele vai revelar segredos que ele jamais revelaria para qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Porque você só revela segredo para quem é amigo, para quem é íntimo. Você não revela um segredo para quem não anda com você. Por isso que eu fico mais, assim, admirado quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia fala que Noé ouve a voz de Deus, e Deus dizendo assim, olha, você vai construir essa arca, porque vai chover, isso mesmo, não chove, mas vai chover, vou mandar a chuva, vou acabar tudo, e você e sua família vão entrar na arca, constrói isso aí. Sabe o que ele fez? Construiu. Por quê? Porque era íntimo. Será que Deus revelaria segredos do coração dele para mim, para você? Quando a gente vê Deus chegando para Abraão, dizendo assim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Talvez você diga assim, pastor, mas o senhor está trazendo exemplos do passado, né, de pessoas grandes de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, todos os exemplos que nós temos aqui é porque Deus está dizendo assim, eu sou o mesmo ontem, hoje eu serei para todos sempre. Se eu falei com eles, eu falo com vocês. Quando Deus chega para João para falar sobre Apocalipse, gente, para revelar o que está ali no livro de Apocalipse. E deixa eu te falar, é intimidade. Pastor, então por que não acontece comigo? Por quê? Qual é a sua prioridade? Para você ouvir segredos de alguém, você tem que parar para conversar. Você tem que dar tempo para aquela pessoa abrir o coração. É isso. Muitas vezes o maior problema da nossa vida, filhos, é que a gente coloca tudo como prioridade. E Deus como o resto. Hoje eu acordei 5 da manhã. Talvez você pergunte, por que você acordou de 5 da manhã? Porque a gente teve um culto mais cedo. Quando eu tinha um culto só às 10h30, eu acordava às 6. Porque eu queria falar com meu pai. Como agora está mais apertado, eu acordo mais cedo. Por quê, pastor? Porque eu só estou aqui nesse altar por causa dele. Eu tenho que falar com ele. Eu tenho que ouvir a voz dele. Eu tenho que depender dele. E o resto? O resto, ele cuida. Que nessa manhã eu e você possamos nos humilhar diante dele. Essa manhã é uma manhã de quebrantamento. Sabe, Deus quer fazer a gente crescer um pouco mais. Mas para isso, talvez você vai ter que abrir mão de uma vontade que ele já disse que você tinha que abrir mão. Para isso você vai ter que entender que, você tem que viver o reino aqui na terra. Talvez você está negociando valores, princípios. Talvez você não está sendo quem você tem que ser no lugar que Deus colocou. Talvez, principalmente, a presença mais importante da sua vida está sendo deixada de lado. Porque o fato de a gente estar aqui simplesmente nesse culto não quer dizer que Ele é o primeiro. Fique em pé no seu lugar.